Seja bem-vindo a mais um vídeo aula. Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando esse primeiro trimestre, chamado Para Ser Santo, um estudo em Romanos. Quem escreveu essas lições desse primeiro trimestre de 2023 foi o pastor Danilo Azevedo Aguiar. Aqui nossa gratidão a esse querido pastor, que é um dos escritores desta revista. Estamos finalizando, na verdade, a lição 13ª, a lição 13 da carta de Romanos, e tem como texto base Romanos 15 e o capítulo 16, né? Capítulo 15 e 16. E, como de costume, nós não vamos estar lendo, porque é o capítulo, então não há muito espaço aqui para a gente, tempo, né, no vídeo para a gente estar lendo. Então a gente vai aproveitar o máximo estudo, né, que o pastor Danilo Azevedo Aguiar preparou para nós, né? Mas antes, irmãos, vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós viemos agradecidos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar estudando a Sua palavra que tem edificado a Sua igreja, que esse estudo possa servir para a edificação e o fortalecimento da Sua igreja. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Então, irmãos, mas nós vamos aqui, 15, nós vamos ler um versículo também, que é o versículo básico, que é 14 a 33. 14 a 33. Mas eu acho que dá para sim, para a gente ler esse texto. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já está cheio de toda bondade, plenamente suprido de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos, eu vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça de Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar do Messias Jesus no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar do assunto algum senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, com palavra e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder dos sinais e maravilha, por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém ao redores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo, ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado ouvirão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. E por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Contudo, agora não tenho mais o que me detém nas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem, por vós ser caminhado à Espanha logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou arrumando para Jerusalém a serviço dos santos. Portanto, pareceu-me bem às igrejas da Macedônia, da Acaia, levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois seus gentios participaram das bênçãos espirituais
dos judeus deve igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim sendo, concluo essa missão e me certificado de que receber esse fruto e partirei para a Espanha, passando para lá visitá-lo. Bem sei que quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia de ministração e que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos. De maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria em vossa companhia, desfruto de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aqui Paulo finaliza, né, esse capítulo, né, e Deus possa estar abençoando as nossas vidas, né. Então, irmãos, nós lemos aqui o capítulo 15, né, alguns versículos. O primeiro, esse que nós lemos, é o primeiro tópico, é o texto básico aqui, né. Paulo, depois de todos os ensinamentos que deu em toda a carta, assume um tom muito moderado, dizendo: estou convencido, né? Porque Paulo já estava convencido, né? De que vocês estão cheios da bondade e plenitude, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, Paulo teve essa visão de aconselhar, trazer o aconselhamento através dos evangelhos, através dos ensinamentos cristãos, como se o crente deve se portar, né? Então ele instruiu a igreja, respeitar um ao outro, né? Respeitando individualmente a cada um. E na carta anterior ele fala sobre comida, bebida, né? Que não julguemos a aparência também. Romanos 15, 14. Cara, irmãos, eu estou pessoalmente convencido. Ele fala do convencimento, cheio da bondade, plenamente. Então ele sentiu que aquela, como é que se diz? Aquela obrigação ele tinha cumprido ali com a igreja. Não há em Paulo nenhum desejo de recriminação, mas sim de motivação. Então era motivo para que a igreja se tivesse motivada, né? Se sentisse motivada. O desejo do apóstolo não era derrubar ou afligir a congregação por meio de crítica feroz, mas edificar a igreja romana por meio da recordação daquilo que ele já sabia sobre a graça de Deus, né? Então Paulo está tentando trazer o fortalecimento à igreja. Ele de fato falava com franqueza, mas não de modo rude, pois sua finalidade era capacitar os irmãos a se tornar cada vez mais conscientes da sua fé. Como já disse, né? Paulo estava tentando fazer que eles entendessem a importância da fé deles na comunhão de cada um, né? O sentido que cada um tinha um valor ali naquela congregação, naquela igreja. Paulo, com isso, ensina-nos o caminho que devemos seguir para a edificação da igreja, um caminho de cordialidade, né? E muitas das vezes falta isso nas nossas igrejas, cordialidade entre os irmãos, né? Respeito mútuo e não agressividade. É o versículo que nós lemos, 14, 15, né? Paulo, com certeza, era um ser humano desprendido, tendo deixado uma carreira de sucesso aos olhos humanos para entregar o ministério que Deus lhe deu. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo era um homem bem sucedido, né? Ele fazia parte ali da elite religiosa daquela época. Nós vamos ver aqui, no decorrer desse estudo, Filipenses 3, né? Vamos ver Filipenses 3, versículo Filipenses. Vamos aproveitar, né? Filipenses. Ali fala assim: resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever a mesma coisa, segurança em vós. Guardai-vos do cão, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, e servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, o outro cuida
que pode confiar na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreus segundo a lei, foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, considero como esterro para que possa ganhar Cristo. Então, irmão, ele era uma pessoa zelosa, religiosa. Ele mesmo fala que perseguiu a igreja por zelo, né? E ele era da tribo de Benjamim e fariseu também, né? Segundo a lei, zeloso da lei, né? Então, nós vemos aqui a biografia de Paulo antes dele ser convertido. Ele fazia parte da elite político-religiosa em sua época, porém abandonou o passado a fim de seguir Jesus e cumpriu o chamado para ele propor ser ministro para os gentios. Romanos 15:16, né? De ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Então Deus pegou aquele homem bruto, lapidou e fez com que ele fosse um instrumento para levar as boas novas ao gentio, aos povos gentílicos, né? Que por hoje chegou até nós, né? A palavra ministro é tradução de leitorgos, pessoa que fazia algum serviço público ou dirigia uma cerimônia religiosa, ocupando uma função sacerdotal. No caso de Paulo, ele se apresenta como um sacerdote que oferta o serviço para Deus, oferecendo como sacrifício vivo a Cristo, sendo um instrumento nas mãos do seu Senhor. O próprio Deus, Jesus Cristo, falou que quando ele ficou cego, né, e o apóstolo ficou cego lá no caminho de Damasco, ele foi até Ananias, né, e mandou que orasse por Saulo, né, que era Paulo, e ele disse, o Ananias ficou temeroso, e Jesus disse assim, não, esse é para mim um vaso que levará o evangelho aos povos, né? E realmente ele foi esse homem, um apóstolo, um ministro e também um dos maiores missionários que nós já conhecemos. Sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Como instrumento, Paulo tinha plena convicção de que era Jesus quem agia por seu intermédio. Paulo tinha certeza de que quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus, razão pela qual o apóstolo desejava anunciar o evangelho a todos os povos não alcançados, né? Então nós vemos que Paulo tinha esse desejo, o mesmo desejo que Cristo, né? Que o próprio Cristo disse que uma obra tinha para fazer, né? Que era ganhar almas para Jesus, para o nosso Deus, né? Então nós vemos que o mesmo pensamento de Jesus estava no coração de Paulo, porque Paulo foi cheio do Espírito Santo ali quando recebeu a visita do próprio Senhor, né? Então, irmão, nós vemos aqui nesse primeiro tópico que Paulo ele tenta aqui, né, não ser rude, mas sim ele não recrimina, mas a intenção dele é a motivação da igreja para que todos trabalhem uniformemente, assim, unidos, para que o evangelho cresça, né? Segundo ponto, está o texto base, Romanos 15, 22 a 33, que diz assim, 22 a 33. E por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar a vós. Contudo, agora não tem mais o que me detenha nas regiões... Isso aqui nós já lemos, né? Esse texto aqui nós já lemos junto, né? Não precisa ler novamente. Aqui Paulo está compartilhando com os irmãos e as irmãs o plano para pregar o evangelho na Espanha, né? Ele desejava ir à Espanha, pois
ela ficava no limite do oeste europeu, ou seja, o limite do mundo da época de Paulo, logo os confins da terra. Ele certamente almejava levar as boas novas de Deus ao longe que pudesse, a fim de cumprir a grande comissão. Mas antes de chegar à Espanha, o apóstolo ainda queria cumprir 2 itinerários, ir a Jerusalém e passar por Roma. Sua viagem a Roma tinha 2 objetivos. Então nós vemos que Paulo, ele tinha no seu coração um trajeto, né? Primeiro, ele queria chegar à Espanha, mas antes de chegar à Espanha, ele passaria por Jerusalém, né? A igreja central que estava ali em Jerusalém, e também a capital mundial, vamos dizer assim, que é Roma, né? O Império Romano comandava todas essas regiões. Primeiro, ele desfrutar um tempo com a igreja em Roma, conhecer mais os irmãos, né? Ali, e do Império, né? E segundo, conseguir um financiamento para chegar à Espanha, viagem que possivelmente Paulo não conseguiu fazer, né? Apesar de começar a falar da sua visita à igreja romana, a ida à Espanha, o plano imediato de Paulo era ir a Jerusalém, a fim de levar as ofertas recolhidas na Macedônia e na Caia. Então, irmão, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios. Houve uma arrecadação, né? Que a igreja passava por aperto, a igreja lá de Jerusalém, diz assim, né? Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um separa o que puder de acordo com sua renda e aguarde para que não se faça coletas quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovaste para levar a vossa contribuição a Jerusalém. E se eu for conveniente, eu também vá, e eles me acompanharão. Então, foi levantada ali uma oferta, né? Vamos ler também 2 Coríntios. 8 e 9, né? Agora, irmãos, desejo que tenham pleno conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, grande alegria, extrema pobreza, eles transbordaram a rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram livremente à vontade e medida dos seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como havia começado, semelhante, completasse essa expressão da graça da vossa parte. Todavia, assim, tendo transbordado em tudo, em fé e palavra, conhecimento, toda dedicação e no amor, temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. E não vos digo isso com quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação e dedicação dos outros. Então, foi pedido ali, né, para que ajudasse aquelas igrejas que estavam passando por necessidade, para ajudar irmãos e irmãs de origem judaica. Essa oferta era muito necessária para a igreja de Jerusalém, pois a cidade funcionava em torno do templo, sendo ele uma fonte importante de geração de emprego. O sacerdote líder do templo, entretanto, era os saduceus. Sendo esses inimigos de Jesus e seu seguimento, muitos cristãos confessam que trabalhavam em torno ou no templo e perderam seus empregos nesse período e caíram na pobreza, fazendo necessário que essa oferta chegasse aos mais rápido possível nessa comunidade de fé. Então, foram ali arrecadados alimentos, né? Contribuição para que a igreja não tivesse privações, né? Assim sabemos que Paulo estava vindo para Jerusalém, planejava sua viagem para a Espanha, lugar que até onde sabemos, Paulo nunca esteve. Então, há um estudo, né?
Os estudiosos alegam que Paulo nunca esteve na Espanha, apesar que ele desejava, depois de passar por Jerusalém e Roma, chegar até Espanha, né? E em Jerusalém, contudo, ele enfrentou grande perseguição e foi preso, ficando detido por 4 anos. Depois deles, em Cesareia e 2 em Roma. Em Atos 21, vamos ler aqui, Atos 21, 18. Né? Atos 21? Não tem Atos 21, não. Ué. Tá aqui. Peraí. Atos. Tem. 21. 28. Atos 21, 28. Tá certo. Esbravejando homens de Israel a ajudai este homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra ele neste lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Então, ali, quando Paulo chegou naquele lugar, né, ele foi impedido, né, na verdade foi na Ásia, contudo, quando ele 7 dias estava, partindo alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e agarraram. Né? Então, irmão, nós vemos que aqueles judeus, eles levaram Paulo à prisão. Como podemos observar, o apóstolo sempre fazia suas tarefas de modo planejado, razão porque conseguiu evangelizar quase todo mundo conhecido da sua época. Acreditar na atuação do Espírito Santo não anula a necessidade de sermos responsáveis quando estamos pensando, executando a obra de Deus, né? Apesar do apoio do Espírito Santo, mas tem que ter a iniciativa de cada um de nós, né? De fazer a obra de Deus. A atuação do Espírito Santo não anula o nosso cuidado em tratar da obra de Deus com seriedade. Por isso é preciso planejar, sendo orientado pelo Espírito de Deus. Como vimos, nem todo o desejo de Paulo se concretizou, mas foi organizado o querer e a dependência que Paulo tinha de Deus, que fez nele essa pessoa que tanto admiramos, né, irmão? Paulo foi exemplo de missionário, de ministro, né? Então nós falamos, agora vamos à carta Romanos, no capítulo 16, né? Estamos finalizando esse estudo já. Esse capítulo começa com Paulo recomenda a irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Cencreia era um porto da cidade de Corinto, né? Quer dizer, Cencreia era um porto, né? Da cidade de Corinto. As cartas de recomendação eram muito comuns na antiguidade, quando uma pessoa era enviada a um grupo desconhecido. Geralmente, a própria pessoa levava a carta de recomendação. Aqui temos 2 informações históricas interessantes. Febe foi quem levou a carta a Corinto até Roma. Sabemos disso porque a recomendação de acolhimento é feita para ela. Paulo escreveu sua carta de Corinto, tendo em vista seu ponto de partida. Nos versículos 3 e 16, Paulo faz uma série de saudações que são marcadas pelo uso do verbo saudar. Aspazomai. E por ser feita 2 partes. A primeira tem por objetivo ajudar a igreja em Roma. Né? Esse era o primeiro. E reconhecer seus líderes, tanto os judeus como os Priscila e Áquila, quanto aos gentios. Como Urbano já foi dito, a igreja de Roma vivia uma crise em que os judeus e gentios estavam tendo problemas para manter a unidade. Então, foi necessária essa instrução de Paulo para que a igreja se mantesse unida, né? Na melhor que reconhecer as lideranças de ambos os grupos para acalmar os ânimos.
Em seguida, ele escreve a segunda parte da saudação, que tem a função de apresentar a saudação dos colaboradores que estão com Paulo no momento da escrita da carta. Por fim, uma bênção é impetrada e tem por finalidade valorizar a graça meio pela qual o crente recebe a salvação e seus benefícios e sua origem divina. Romanos 16, 20. Timóteo, meu colaborador, envio-vos saudações como Lúcio, Jaso, Sisopatro, meus parentes. Eu, Terço, que dirigi esta carta também, os saldo no Senhor. Caio cuja hospitalidade, eu e toda a igreja desfrutamos, e vos envio saudações, Erasto, administrador, nosso querido irmão Quarto, também vos cumprimenta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, outra característica lindíssima dessas saudações é que Paulo tem cuidado de apresentar cada líder por meio de características pessoais. Isso nos mostra que Paulo conhecia bem e se ocupava com eles como pessoas. Este é o modelo de liderança bíblica. Lideramos por meio de relacionamentos reais e palpáveis. Aqui, irmão, nós podemos tirar, como orientação para líderes, sempre valorizando os liderados, sempre homenageando essas pessoas para que eles se sintam, como se diz assim, valorizados. Em Romanos 16, 17 e 20, vamos ver aqui, Romanos 16, 17 e 20. E saudades uns aos outros com um beijo santo. Nas igrejas de Cristo vos envio fraterna saudação. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo à doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Portanto, essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante as palavras suaves, bajulações e enganam o coração de incautos. Contudo, todos que têm conhecimento da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira, entretanto quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puro quanto o que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais uma vez ele faz a saudação. Entre as saudações, Paulo dá o último conselho, orientação à igreja a resguardar daquelas que causam divisões e pervertem o ensinamento. Isso aqui é muito importante, irmão? Para que a igreja tenha cuidado. Ele afirma que tais pessoas não servem a Cristo, mas aos seus próprios apetites. A forma que eles usam para fazer tal coisa é o uso de suaves palavras. Suaves palavras é a tradução clestologia, que era o termo usado para uma pessoa que fala bem, mas age mal. A figura aparece muito com o dos fariseus, que colocam fardos, um conjunto de doutrina na tradição rabínica, sobre o povo, mas eles próprios não conseguiam cumprir. Mateus 23, 4. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um dedo para movê-los. O próprio Jesus já chama atenção a isso. Esses homens alcançaram os corações ingênuos e os manipulam o seu bel prazer. De modo que enfrentar tais pessoas é alcançar a sabedoria que na tradição bíblica vem de Deus e nos faz desenvolver o bem viver. Ou seja, o sábio é aquele que teme a Deus e tem em Deus o discernimento do que é bom e do que é mal. Salmo 111, versículo 10.
Paulo encerra essa sessão afirmando que Deus julgará Satanás, ser que usa os falsos mestres. Nossa vitória sempre virá da parte de Deus. Por fim, em Romanos 16, 25 e 27, Paulo chega ao fim da carta aos Romanos com uma expressão de louvor e chamamos de doxologia. Por meio dela, Paulo faz um lindo resumo do evangelho que anunciou ao longo da epístola. Esse evangelho que o apóstolo pregou e amou deve ser esse evangelho que nós hoje amamos e pregamos, né? Então, irmão, finalizando, nós vemos que Paulo, todo tempo, ele traz conhecimento bíblico, instrução para a igreja, e em Romanos 16, 25, 27, Romanos 16, 25, 27. Ora, aquele que tem poder para vos confirmar o meu evangelho segundo a proclamação de Jesus Cristo, conformidade com a revelação do ministério oculto e os tempos passados. Porém, agora revelado, traduzido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do nosso eterno poder, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Sim, ao único sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Né, irmãos? Então, nós vemos aqui que Paulo, ele faz esta recomendação, né? A unidade da igreja. Quero ler aqui essa daqui, quer ver? A saudação. Quero terminar com duas saudações aqui, né? Primeiro, 16, 24. Que a graça do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E, sim, ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Que Deus possa estar abençoando, que a graça de Deus possa inundar os corações dos irmãos. Terminamos mais um trimestre, né? E aqui as palavras finais do pastor sobre a carta, as recomendações do apóstolo Paulo. Nós estudamos vários assuntos, começando no capítulo, vamos ver aqui no capítulo 1, né? Capítulo 1, ele faz a sua apresentação, o Evangelho de Paulo. No capítulo 2, na lição 2, aliás, a insuficiência humana. Na lição 3, a suficiência de Jesus. Lição 4, uma nova condição humana. A 5, morrer para viver. A sexta, a função da lei, fala sobre a lei, né? As garantias da vida no Espírito, já para a lição 7. A lição 8, a eleição de Israel, que apesar da graça ser do tempo gentílico, mas ainda há um remanescente para a eleição de Israel. O zelo que ignora, né? E Israel e orgulho dos gentios. Ela também dá uma catucada aqui nos gentios, né? Para não ser orgulhoso. E os finais aqui, essas 3 últimas lições, conselhos práticos, né? Terminando com as palavras finais. Meu amigo, meu irmão, vamos ainda orar mais uma vez, agradecendo essa oportunidade que o Senhor nos permite de fazer mais um vídeo aula, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, agradecidos somos a Deus por esse primeiro trimestre de Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar abençoando, que os irmãos possam ser instruídos na graça, no Espírito Santo de Deus, que essas lições possam ficar gravadas em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo
trimestre, se assim o nosso bom Deus nos permitir.